Boa tarde, seja bem-vindo. Nós vamos continuar a nossa reflexão que nós começamos na semana passada, em que nós vimos a realidade do entendimento da fé católica em sua dimensão com relação à participação das criaturas na obra da salvação do Criador. Em vários aspectos, nós vemos que as criaturas colaboram com Deus, então, no governo do universo, e também nós, como seres humanos, vamos também participar dessa obra. Nós vimos na semana passada a participação das criaturas angélicas, seres espirituais, que colaboram com Deus, então, no governo do universo. Nós vimos diversas passagens da Escritura do Antigo Testamento em que Deus envia seus mensageiros, seus anjos, para colaborarem na obra do governo do universo, no auxílio aos seres humanos que estão na batalha espiritual contra os seres das trevas, contra os anjos caídos. E hoje nós queremos continuar agora analisando não mais a questão dos anjos em si, mas a participação do ser humano nessa colaboração com a obra de Deus. Nós vamos ver então lá hoje, mais especificamente, o Antigo Testamento, onde Deus vai escolher seres humanos, homens, que vão colaborar com Deus no governo também da Terra, do planeta, mas também no governo das outras dimensões da nossa vida humana. Deus vai escolher, então, representantes, mensageiros, que vão atuar em seu nome diante das pessoas, diante do mundo. Nós vamos começar bem no princípio. O gênero humano começa na Sagrada Escritura com um casal, que é Adão e Eva. Adão e Eva está representado, então, no paraíso, onde ocorreu o pecado original, de onde veio todas as maldades e sofrimentos para o gênero humano. Nós vamos ver, então, na Sagrada Escritura, nós vamos ver, então, Adão e Eva, que vão participar, estão aí em Gênesis, capítulo 1, versículo 28. Deus, então, vai conceder a Adão e a Eva a função, então, de gerar filhos. Eles vão colaborar com Deus na propagação da espécie humana sobre a Terra e também no domínio sobre a natureza. Está expressamente declarado no versículo da Bíblia essa função, essa missão que Deus confia ao ser humano. Deus disse, então, a Adão e Eva: sejam fecundos, né? Ou seja, multipliquem-se, né? Tenham filhos. Nessa obra participativa entre Deus e o ser humano, Deus cria a alma diretamente, enquanto que o homem e a mulher se unem e geram a parte biológica, o corpo de cada um de nós, né, do ser humano. E Deus colabora, então, nessa obra da multiplicação junto com o ser humano. O ser humano vai participar, então, nessa obra criadora. Deus que criou o primeiro casal diretamente, né, assim, que não existia antes, mas depois ele pede a participação do ser humano nessa obra da multiplicação. E ele vai dizer assim: encham e submetam a terra. Deus está pedindo para que se multipliquem a ponto de encher o planeta de seres humanos. E hoje em dia nós vemos tantas campanhas contra a natalidade, né, das crianças, enquanto que Deus pede para multiplicar, o ser humano impede a gestação com abortos, com pílulas para não engravidar, com preservativos e todos os tipos de métodos anticonceptivos, né, que são divulgados e propagados por toda parte. E Deus pede que eles submetam a terra, ou seja, o ser humano é uma espécie de senhor, de governador sobre a terra. E Deus diz assim: dominem os peixes do mar, as aves do céu e todos os seres vivos que rastejam sobre a terra. E nós vamos ver aqui em Gênesis 4, no versículo 1 a 2, como ocorreu então essa primeira missão de Adão e Eva, que era ser fecundos, né? Adão, o homem, se uniu a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a um filho chamado Caim. Adão disse: adquiri um homem com a ajuda de Javé. Perceba então a realidade da participação da criatura na propagação da espécie, né? É Deus agindo juntamente com o ser humano. E sobre essa realidade de Adão e Eva, o Salmo 8, nos versículos de 5 a 7, vai dizer assim: que é o homem para pensardes nele? Que são os filhos de Adão para que vos ocupeis com eles? Entretanto, vós o fizestes quase igual aos anjos. De glória e honra o coroastes. Deste-lhe poder sobre as obras de vossas mãos. Vós lhe submetestes todo o universo.
Então perceba que essa obra de Deus, que é o ser humano, recebe também autoridade de governo. O ser humano é uma espécie de Deus sobre a terra, mas deve estar submisso então ao Criador, que é o Deus de tudo, né? E depois nós vamos ver agora o próximo personagem do Antigo Testamento, que é chamado de pai da fé, que é o pai Abraão. Abraão, então, vai participar na obra de Deus pelo modo como ele assume essa obediência da fé. Ele se torna o pai de muitas nações. Lá no livro do Gênesis, no capítulo 22, versículo 18, Deus, então, vai prometer uma grande descendência a Abraão. Diz assim: por meio da descendência de você, Abraão, né? Todas as nações da terra serão abençoadas, porque você me obedeceu. A obediência perfeita de Abraão garante a ele, então, participar dessa espécie de paternidade que Deus possui. Deus é o Pai por excelência, como Criador de tudo. No entanto, ele concede essa espécie de paternidade por participação também a Abraão, que é o pai da fé tanto do povo judeu, das tribos de Israel, como também de nós, cristãos, que somos o novo povo de Deus, que somos herança da fé de Abraão. Todos nós somos abençoados graças à fé de Abraão. Depois nós vamos ver também lá no Antigo Testamento outro personagem muito importante, que é o profeta Moisés. Moisés é aquele profeta, então, que ele vai participar. Deus escolhe esse homem para que ajude no processo de libertação de um povo que estava vivendo como escravo no Egito. Então Deus escolhe Moisés como seu representante para guiar esse povo para ser um líder, para tirar então um povo de uma escravidão estrangeira. Lá no livro do Êxodo, no capítulo 3, versículo de 9 a 10, nós vemos então Deus dizendo que chegou a ele o clamor dos filhos de Israel e ele está vendo a opressão com que os egípcios os atormentam. Aí Deus diz a Moisés: por isso, vá, eu envio você ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Deus, que tinha eleito Abraão como pai desse povo, fez uma aliança com Abraão, né? E concedeu promessas, fez aliança. Agora ele se utiliza de outro homem, Moisés, para que vá em seu nome à frente desse povo e diante dos opressores para libertar Israel da opressão do inimigo. É o povo de Deus, né? Os filhos de Israel. E no capítulo 6, no versículo 29, Deus disse: eu sou Javé. Diga ao faraó, rei do Egito, tudo o que eu estou dizendo a você. Então essa é a missão do profeta Moisés. Dizer, ou seja, ser a própria voz de Deus, a palavra de Deus diante do faraó. E assim são os profetas. Eles são utilizados por Deus para que eles se apresentem diante do povo ou diante de alguma autoridade e proclamem a palavra de Deus como Deus quer dizer. Eles são fielmente os seus transmissores. E Moisés foi eleito, então, participa desse processo de libertação de Israel do Egito. Depois nós vamos ver um outro personagem muito importante, que é irmão de Moisés, chamado Arão. Foi eleito, então, por Deus para desempenhar uma função como aquele que vai fazer o papel de intermediário entre Deus e o povo. Arão é o sacerdote eleito por Deus. No livro do Êxodo, capítulo 28, versículo 1, Deus vai dizer a Moisés: dentre os filhos de Israel, escolha seu irmão Arão e os filhos dele. Ou seja, Arão foi escolhido como sacerdote do povo de Israel, e a partir dele todos os seus filhos seriam pertencentes então à tribo sacerdotal, a uma família sacerdotal, para que sejam meus sacerdotes. Então, para ser sacerdote em Israel no Antigo Testamento, era necessário ser filho, descendente de Arão. E foi Deus próprio quem escolheu para que ele desempenhasse essa função. Então disse Deus a Moisés: mande fazer para seu irmão Arão vestes sagradas, né? Bem ricas e enfeitadas, a fim de consagrá-lo como meu sacerdote. E nós percebemos como Deus trata com muito carinho os seus sacerdotes, é aquele que vai fazer o intermédio entre as questões humanas que no que se referem a Deus, né? Como diz na carta aos Hebreus, Deus então escolhe homens dessa família para serem seus sacerdotes, aqueles que vão intermediar a relação entre Deus e o povo. Então, são pessoas, Deus se utiliza de instrumentos. Perceba que até agora nós vimos
Assim como nos anjos, Deus se serve dessas criaturas espirituais para auxiliarem as pessoas, também homens, pessoas humanas, né, são eleitas, escolhidas por Deus para desempenhar então essa função, tanto como de proclamador da sua palavra, levar uma mensagem, como de governar um povo, como no caso de Moisés, libertar esse povo de uma escravidão, um problema político. Então Deus vai se servindo desses elementos, dessas pessoas que participam no governo das questões humanas. Deus poderia governar diretamente, como nós vimos com os anjos, e não governou. Deus escolheu e quis também se servir de seres humanos para desempenhar suas funções também aqui entre nós e as nossas sociedades, né, humanas. Mais à frente, na Sagrada Escritura, nós vamos ver que Deus vai escolher outras pessoas, que a Sagrada Escritura chama de juízes, né? São pessoas, então, que são escolhidas por Deus para solucionar um problema que o povo de Israel estava passando. Deus se serve, então, desses juízes para governar em Israel e livrá-los, né, nos seus momentos de perseguição, de sofrimento. São aqueles que vão fazer, então, às vezes, ali de julgar e manter a ordem dentro da nação de Israel. No livro dos Juízes, capítulo 2, versículo 16, versículos também 18 e 19, diz assim: O Senhor suscitava-lhes juízes que os livraram das mãos dos opressores. Perceba que Deus escolhe, então, juízes, homens, para servir de instrumentos de libertação da nação de Israel da mão de povos estrangeiros que os oprimiam. Ora, quando o Senhor suscitava juízes, ele estava com o juiz para livrá-los de seus inimigos enquanto vivesse o juiz. O Senhor se compadecia, então, dos gemidos que soltavam diante dos seus inimigos e de seus opressores, né? No entanto, a Sagrada Escritura fala que após a morte do juiz, o povo novamente caía, né? Corrompiam-se, tornavam-se ainda piores do que os seus pais. Acabavam cometendo idolatria, seguindo outros deuses, né, dos povos vizinhos. Acabavam servindo-os e adorando-os. E não renunciavam, então, a esses seus crimes de idolatria. Também nós vamos ver aqui no livro dos Juízes, capítulo 3, versículo 9, como a importância que tem para nós clamarmos a Deus que envie pessoas que nos auxiliem, nos governem. Como o próprio Jesus disse no Evangelho, a messe é grande, os operários são poucos. Pedi então ao Senhor da messe que envie mais operários. E aqui em Juízes, diz assim que os israelitas clamaram ao Senhor, que lhe suscitou então um libertador para salvá-los. O nome dele era Otoniel, filho de Cenez, irmão mais novo de Caleb. Nós vemos então que a intercessão, o pedido, a súplica do povo foi atendida por Deus, né? E Deus que interfere na nossa questão humana por meio de enviados, mensageiros que ele coloca em nosso caminho. Também, primeiro livro de Samuel, capítulo 12, versículo 11. O Senhor enviou Jorobal, Badã, Jefté e Samuel, ou seja, 3 juízes, né? Para salvar-vos das mãos dos inimigos que vos cercavam, a fim de habitardes em segurança nas vossas casas. Novamente, a realidade da libertação, Deus enviando seus libertadores, né, seus líderes, para livrar Israel dos opressores. No segundo livro de Samuel 7, versículo 11, diz também assim que no tempo em que se estabelecia juízes sobre o meu povo, concedo-te uma vida tranquila, livrando-te de todos os teus inimigos. O Senhor anuncia-te que quer fazer-te uma casa. Então, Deus próprio, né, se utiliza desses mensageiros, desses juízes, para garantir a ordem, a paz dentro daquele povo que estava sendo atormentado por forças estrangeiras, né, que o queriam oprimidos e subjugá-los. Mas depois, nos livros do Antigo Testamento, ainda surgiram bastante profetas que Deus enviava a certo tempo para falar em seu nome aquilo que Deus queria que fosse dito ao povo depois que eles caíam, se afastavam da aliança que Deus tinha feito com Abraão, com Moisés. O povo sempre voltava a cair em idolatrias, em crimes, em abandono da fé, da aliança e dos mandamentos. Por isso, Deus escolhe homens novamente, profetas, que falem em seu nome e a sua palavra, sem acrescentar nada do que Deus diz, nem tirando nada, né? São mensageiros fiéis daquilo que Deus pede.
nós vamos ver, sim, a vocação de alguns deles, como Deus chamou, então, alguns profetas na Sagrada Escritura. Nós vemos o profeta Isaías, no capítulo 6, versículos 5 a 8, a vocação, então, do profeta Isaías. O profeta disse assim: Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito com um povo também de lábios impuros. Entretanto, meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Porém, um dos serafins voou em minha direção. Trazia na mão uma brasa viva, que tinha tomado do altar com uma tenaz. Aplicou-a na minha boca e disse: Tendo esta brasa tocado teus lábios, teu pecado foi tirado, e tua falta apagada. Ouvi então uma voz do Senhor que dizia: Quem enviarei eu? E quem irá por nós? Aí o profeta Isaías diz: Eis-me aqui, envia-me. Aí Deus diz: Vai, pois, dizer a esse povo: Escutai sem chegar a compreender, olhai sem chegar a ver. Então você está percebendo junto comigo aqui que Deus escolheu o profeta Isaías. Ele estava com medo de falar porque ele era um homem de lábios impuros, e Deus tira lá do altar uma brasa e purifica os lábios do profeta para que ele vá, então, em seu nome e diga ao povo o que Deus quer que seja dito, né? Vai dizer a esse meu povo, né? Então, a função do profeta é ser o porta-voz de Deus, aquele que fala a palavra de Deus. Também Jeremias, capítulo 1, versículo 4 a 10. A vocação de Jeremias. Foi-me dirigida nesses termos a palavra do Senhor. Antes que no seio fosses formado, eu já te conhecia. Antes do teu nascimento, eu já te havia consagrado e te havia designado profeta das nações. E eu respondi: Ah, Senhor Javé, eu não sei falar, pois sou apenas uma criança. Replicou, porém, o Senhor: Não digas, sou apenas uma criança, porquanto irás procurar todos aqueles aos quais te enviar, e a eles dirás o que eu te ordenar. Perceba então que a vocação do profeta Jeremias se dá parecidamente com a de Isaías, né? Que Deus escolhe ele para falar, Deus envia o profeta e para dizer as palavras dele. Aí Deus continua dizendo: Não deverás temê-los, porque estarei contigo para livrar-te. E o Senhor, estendendo em seguida a sua mão, tocou-me na boca, e assim me falou: Eis que coloco minhas palavras em teus lábios. Essa é a função do profeta. Deus põe a sua palavra nos lábios desse homem. Vê, dou-te hoje poder sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e demolires, para arruinares e destruíres, para edificares e plantares. Como nós vamos vendo e percebendo, cada vez se confirmando mais, conforme a gente vai vendo os versículos da Sagrada Escritura, em cada livro, Deus escolhe personagens, homens, criaturas, para colaborarem no seu modo de governar as coisas, inclusive instruindo o povo, corrigindo, né, alertando para os riscos, os perigos, os castigos que virão se o povo continuar se afastando de Deus, pecando, cometendo idolatrias. Deus envia seus mensageiros, então, para que alerte esse povo e que se converta, mude sua rota, seu caminho. Outro profeta agora, o profeta Ezequiel. Capítulo 1, versículo 2 a 3, também versículo 28, depois no capítulo 2, 1 a 7. Então o profeta Ezequiel estava no cativeiro, e de lá, no cativeiro, na Caldeia, às margens do rio Cobar, nesse lugar veio a mão do Senhor sobre mim. Era esta visão a imagem da glória do Senhor. Vendo isso, prostrei-me com o rosto por terra e escutei uma voz que dizia: Filho do homem, dizia-me, fica de pé porque eu te falo. Enquanto ela me falava, entrou o Espírito em mim e ele me fez ficar de pé. Então ouvi aquele que me falava: Filho do homem, dizia-me, envio-te aos israelitas, a esta nação de rebeldes, revoltada contra mim, a qual, do mesmo modo que seus pais, vem pecando contra mim até esses dias. Novamente, a gente percebe que Deus está enviando novamente profetas, né, em determinados momentos históricos diferentes, mas a mensagem, o chamado é o mesmo, né? Deus está sempre escolhendo alguém e enviando para falar em seu nome.
justamente porque o povo acabou se afastando da aliança. Se o povo não se afastasse, Deus não precisaria suscitar profetas para que alertassem e corrigissem o povo. Aí Deus continua dizendo: é a esses filhos de testa dura, de coração insensível, que te envio, para lhes dizer, oráculo do Senhor Javé: quer te ouçam ou não, pois é uma raça indomável, hão de ficar sabendo que há um profeta no meio deles. Quanto a ti, filho do homem, não os temas, nem te receies de seus intentos, conquanto estejam entre moitas de abrolhos e de espinhos, e vivas entre escorpiões, não te deixes intimidar por suas palavras, nem te espantes com sua atitude, porque é uma raça de rebeldes. Tu lhes transmitirás os meus oráculos, quer te deem ouvidos ou não. É uma raça pertinaz. Então Deus quer do profeta simplesmente que ele seja um transmissor. A função do profeta, então, é anunciar a palavra de Deus. Não é a função dele convencer, né? Deus quer que ele simplesmente fale. Porque se a mensagem foi dada, cada um fica livre, então, para acolher ou não a repreensão do profeta, o pedido de conversão, de emenda de vida. Também nós vamos ver mais profetas, então, no Antigo Testamento. Nós vemos o profeta Daniel, que praticamente o livro todo dele é composto de sonhos, de visões, de profecias, né? Ele foi um profeta, então, uma espécie de apocalipse do Antigo Testamento, que começou interpretando o sonho do Nabucodonosor, o rei da Babilônia, que está no livro de Daniel, capítulo 2, versículo 37 e 45, também Daniel 4, 16 a 23. Interpretou visões também, capítulo 5, versículo 24 a 28. E também Daniel recebeu revelações em sonhos sobre o futuro da história, sobre os impérios que dominariam o mundo. Em Daniel, no capítulo 7 até o capítulo 9. Daniel também recebe visões de um anjo, São Miguel, sobre a grande luta, que está no capítulo 10 até o capítulo 12, que é a luta final, né, Apocalipse. Nós vamos ver, então, vários profetas, né, que têm esse chamado de Deus e ser porta-vozes de Deus. O profeta Oséias, capítulo 1, versículo 2 a 3, o início da palavra do Senhor a Oséias. Disse o Senhor a Oséias: vai e desposa uma mulher dada ao adultério, e aceita os filhos adulterinos, porque a nação procedeu mal para com o Senhor. Foi então Oséias e desposou Gomer, filha de Deblaim. Então essa mulher adúltera, ela concebeu e deu-lhe um filho. Então nós vamos ver Deus usando o profeta Oséias, para agora não por palavra, mas por ação, obedecendo a palavra de Deus. Deus faz com que Oséias assuma um papel de analogia a Deus Pai, que escolheu uma esposa, que é o povo de Israel, que, no entanto, esse povo trai Deus como se fosse uma prostituta, uma adúltera. Né? E Oséias está experimentando na própria pele o que é ser um homem traído, assim como o Deus Pai é traído por seu povo, inclusive tendo filhos, né? Fruto da idolatria. Também no profeta Amós, capítulo 3, versículo de 6 a 7, está dizendo assim: Deus tocará o alarme na cidade sem que o povo se assuste? Virá uma calamidade sobre uma cidade sem que o Senhor o tenha disposto? Porque o Senhor Javé nada faz sem revelar seu segredo aos profetas, seus servos. Tem muitas coisas, muitas informações importantes nesse versículo da Bíblia, que Deus revela todos os seus castigos, todas as coisas que vão acontecer em relação à humanidade. Deus sempre faz, mas antes ele precisa revelar, e se utiliza dos profetas. Né? Virá uma calamidade sobre a cidade, mas é Deus quem vai avisando, né, aos profetas para que alertem o povo, para que se emendem da sua vida torta, se convertam. E Deus chama então os seus profetas, aqueles que têm a missão de revelar o segredo de Deus. Os profetas são chamados de servos de Deus, servem a Deus. Também o profeta Abdias, capítulo 1, versículo 1, recebe uma visão. Eis o que diz o Senhor a respeito de Edom. Eis a mensagem que recebemos do Senhor e que um mensageiro foi encarregado de levar às nações. De pé, levantemo-nos contra esse povo, para o combate. Aqui Deus, então, está suscitando um outro profeta com a mesma função, que é de levar uma mensagem de Deus. É o mensageiro de Deus, que é para o povo, então, se levantar para combater seus inimigos.
E o último profeta que eu consegui, são alguns exemplos, né, que eu consegui tirar da Sagrada Escritura, é do profeta Jonas, capítulo 1, versículo de 1 a 2, em que ocorreu, então, o chamado do profeta. A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas, filho de Amate, nesses termos: Levanta-te e vai a Nínive, a grande cidade, e profere contra ela os teus oráculos, porque sua iniquidade chegou até a minha presença. Então, essa foi a missão, o chamado de Jonas, profeta, para ir até Nínive, essa cidade, né? Uma enorme cidade, e que Jonas teve a missão, o chamado, foi enviado por Deus como profeta para alertar Nínive, se não se convertessem, eles seriam destruídos em 3 dias, né? E graças à obediência de Jonas, depois de muita luta contra Deus, tentou fugir da missão, mas ele conseguiu ir lá e pegar, né? Mesmo não querendo que os povos se convertessem, né? Deus acabou cumprindo a sua palavra, eles se arrependeram e não houve a destruição da cidade. Nós vamos ver o Antigo Testamento só hoje, né? E semana que vem, quando eu puder, nós vamos continuar vendo agora o Novo Testamento, a realidade da presença do próprio Verbo encarnado, o Cristo Jesus, então, quando se faz presente, encarnando, assumindo a nossa humanidade, nós vamos ver que Jesus, então, mesmo sendo Deus, não muda o seu sistema, como acontecia no Antigo Testamento. Nós vimos lá na semana passada que Deus se servia de mensageiros, de anjos, para proteger a humanidade. Hoje nós vimos que no Antigo Testamento, antes da encarnação do Verbo, Deus se servia também de mensageiros, né? De homens que, em seu nome, governavam, falavam, libertavam o povo em situações de perigo, de ameaças, de escravidão. Deus está sempre se servindo, então, de criaturas. E essas criaturas participam, realizam a vontade de Deus através das suas ações concretamente na história. E nós vamos ver, então, na semana que vem, a realidade do Novo Testamento, onde está presente o Cristo e a sua nova igreja, o novo povo de Deus, que são os apóstolos e seus sucessores, com os fiéis cristãos batizados. Nós vamos ver que Deus continua a utilizar o mesmo método em que os seres humanos, as criaturas humanas, vão continuar participando da missão, não só de falar em nome dele, mas todas as funções que o próprio Cristo realizou na Terra, por participação, a humanidade vai continuar realizando, que é a realidade que é cumprida hoje através dos sacramentos da Igreja Católica, são as graças, os meios que Cristo utilizou, então, para dispensar os seus meios de salvação na humanidade. Nós vamos ver, então, passo a passo, na próxima semana, algumas dimensões que envolvem, então, a Igreja e o Cristo, como colaboradores de Cristo, como participantes da sua humanidade, né, da sua divindade. E que Deus nos ajude a compreender, então, um pouco mais a santa fé deixada por nosso Senhor Jesus Cristo, a fé católica, percebendo que há toda uma arquitetura, né, que é uma cosmovisão, uma visão de mundo, baseada na realidade revelada na Escritura, que envolve não só eu e o Deus diretamente, né, só aquela visão fechada, em que existe um Deus lá no céu, Pai, Filho e Espírito Santo, e eu, Alexandre, aqui na Terra, sozinho. Né? Ou a visão católica, ela abrange, ela se expande, né? Ela engloba toda a dimensão espiritual, onde tem a dimensão dos anjos que estão lá no céu, que estão trabalhando, estão junto conosco aqui na Terra, né? Não só os anjos de Deus, né? Os coros angélicos, mas existem também muitos anjos caídos, muitos demônios que estão à nossa volta, nos influenciando para que nós nos afastemos de Deus e façamos como eles, apostatemos da fé, negamos Deus e acabamos nos condenando. E existem ainda a dimensão, como nós estamos no tempo, muitos já partiram para a eternidade com a morte física. No entanto, essas pessoas não deixam de existir e nem perdem a consciência, né? Estão acordados, estão vivos e elas estão lá, ou já na glória junto com Deus, continuam trabalhando como Deus trabalha, continuam interferindo na vida das pessoas através das suas intercessões, das suas ajudas espirituais, das suas graças, e também aquelas que estão no purgatório. Então, a visão católica é universal, engloba tudo. Deus, Criador, Pai, Filho e Espírito Santo, os 9 coros angélicos, aí tem a dimensão dos santos que já estão na glória, junto de Deus, se salvaram já, que estão trabalhando junto de Deus, louvando a Deus, servindo a Deus lá no céu,
e também servindo a nós aqui na Terra, por meio das suas preces e intercessões. E aqueles nossos irmãos que estão lá no purgatório, que estão se purificando também, a Igreja Católica compreende, abarca todas as dimensões, e daí nós que estamos aqui na Terra, temos ainda essa função de realizar a missão de Cristo, Cristo vivo na Igreja, cumprindo a sua promessa no final do Evangelho de São Mateus, em que ele diz: eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. E a promessa de Deus não falha, né? A palavra de Jesus é verdadeira, e ele esteve sempre presente com a Igreja, desde os apóstolos e de Pedro até hoje, 2000 anos, a Igreja sempre permaneceu fiel na sua doutrina, né? Apesar de serem saídos muitos hereges e cismáticos de dentro da Igreja, por não se submeterem à verdade revelada por Cristo e aos seus pastores, né, aqueles que foram escolhidos por Deus. Então, que Deus nos ajude. Semana que vem nós vamos continuar vendo, então, essa participação do ser humano no Novo Testamento, como Deus escolhe novamente 12, assim como existiam 12 no Antigo Testamento, 12 patriarcas, os 12 filhos de Israel, os filhos de Jacó. Deus, em Jesus Cristo, escolhe novamente 12. Né? Esses 12 vão constituir o novo povo de Deus, o Novo Testamento, a nova e eterna aliança no seu sangue, né? E que é proclamada, celebrada todos os dias, onde há celebrado a Santa Missa. Então, que Deus te abençoe, te guarde, uma ótima semana, e vamos juntos, então, compreender cada vez mais como entender a Santa Fé Católica. Deus te abençoe, uma ótima semana, fique com Deus, até a próxima.